Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente de hoje, que começa agora. Nossa entrevista é com a psicóloga clínica e social Diana Moura. Ela que vai falar sobre um projeto que nasceu em 2012, intitulado Café Delas, um café social de apoio às causas de mulheres em situação de vulnerabilidade. Portanto, mulheres vítimas da violência também. Eu agradeço aqui a psicóloga Diana Moura por estar conosco no mês de comemoração, não é, das mulheres em diversas áreas. Inclusive a Assembleia realizou esta semana uma sessão especial para homenagear as mulheres guerreiras alagoanas, porque, em síntese, as mulheres, independentemente de estarem em situação vulnerável, elas são guerreiras, né? Elas trabalham à frente das famílias, no âmbito familiar, no âmbito profissional, enfim, múltiplas atividades que fazem da mulher um ser especial. Portanto, Diana, esse projeto é de sua autoria, foi você quem idealizou, não é? Aí eu pergunto, por que Café Delas? E qual é a síntese desse trabalho na prática? Em Arapiraca, iniciou em Arapiraca, não é isso? Isso, bom dia, né? Para mim é um prazer estar aqui, Gorete, no teu programa, falando um pouco sobre o Café Delas, né? Sempre que eu vou falar um pouco sobre ele, eu deixo muito claro que café é um filho, né? E assim, foi um projeto que nasceu em Arapiraca, sim, tá? Ele nasceu ainda lá em 2012, 2013, quando Diana Moura, enquanto psicóloga, teve a oportunidade de trabalhar no Centro de Referência no Atendimento à Mulher em Situação de Violência, aqui da cidade de Arapiraca. Eu fui a primeira psicóloga do Centro de Referência, junto à implantação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, isso lá em 2012. E no momento em que eu tive a oportunidade de exercer a minha profissão enquanto psicóloga nesse centro de referência, eu percebi, né, o quanto que não só a cidade, como se a gente pensar na população feminina, na mulherada como um todo, nós estávamos carentes de algumas temáticas, né, de espaços que fomentassem discussões, principalmente acerca do empoderamento feminino e do combate à violência contra a mulher. E daí surgiu a ideia do Café Delas, né? E por que Café Delas? Café, primeiro, porque é a bebida que une, né? Dificilmente você conhece alguém que não goste de café. Está presente em basicamente todas as rodas de conversa, na cozinha das nossas casas. É a bebida que atrai, que reúne, né? Reúne mulherada, reúne os amigos, empreendedores. Então, está presente nas rodas de negócios também. O café tem um eixo voltado para o empreendedorismo feminino. E aí surgiu a ideia de Café Delas, fazendo essa junção de preferência pela bebida associada à presença nessas rodas e também com essa proposta de unir, né, de acolher, de fazer com que o ambiente seja acolhedor, para além de muita entrega de conteúdo no momento em que esses encontros acontecem. Pois é, empreendedorismo feminino, não é? Como também empoderamento, bem como combate a todas as formas de violência contra a mulher. Seriam esses três eixos que norteiam a atividade do Café Delas? Isso, exatamente. São os três eixos principais, né? E a cada encontro, a gente não, obviamente, a gente não trabalha os três de modo aprofundado em todos os encontros, mas assim é impossível esses temas eles não se fazerem presentes nos momentos em que a gente promove alguns encontros. Então, algumas rodas elas são específicas, com algumas temáticas específicas de violência contra a mulher, outras voltadas especificamente para o empreendedorismo. E aí, assim, geralmente nesses momentos eu tenho uma parceria muito bacana com o Sebrae, né, que na maioria dos eventos em que a gente trabalha de modo mais aprofundado o eixo do empreendedorismo, se faz presente também como parceiro, entregando conteúdo ao meu lado, disponibilizando profissionais especializados também para que a gente possa estar aprofundando as discussões nos momentos em que esses encontros acontecem. Como esses encontros acontecem e qual é a forma de mobilização para que as mulheres sejam tocadas por esse encontro dentro
digamos assim, de um cenário que é o café, como você já falou, que une, que agrega, não é? E como viabilizar isso? Porque a gente remonta assim sentimentos de tomar um café na cozinha, numa mesa de cozinha, não é? Uma coisa bem intimista, propícia inclusive para as mulheres se soltarem e colocarem, né, as suas dificuldades, coisa que até então não se conseguia fazer. É comum observar essas atitudes, Diana? Então, é bem comum observar assim, é um movimento que, assim, graças a Deus, cresceu muito, né? Hoje a gente tem uma mobilização voltada não só para o empreendedorismo, como também para o empoderamento bem ampliado, né? A pandemia veio aí intensificando esses encontros, mostrando a importância da gente estar em constante debate. É um processo de construção, é preciso que se amplie e se fortaleça muito mais. Então, é um movimento frequente, porém não tão fácil. Né? Exige uma organização, na realidade exige um movimento de muita coragem e de muita disponibilidade também, né? E de comprometimento para fazer com que esses eventos eles sejam realizados. Então, assim, eu cuido desde o pensar até a execução como um todo de cada encontro desse, e aí buscar parcerias, e não só parcerias profissionais, empreendedoras e empresas que trabalhem no segmento do café, né? Mas assim, sempre empreendedoras de todas as vertentes, mulheres curiosas que desejam empreender ou que se percebem num contexto do não conseguir empreender, por exemplo, por fazer parte ou por vivenciar uma realidade, né, que tem a presença da violência ali, violência doméstica e, enfim, diversas formas. Então, todas as vezes que se pensa nesses encontros, todas as vezes que eu paro para construir um encontro, eu já visualizo parceiros, eu penso no espaço, eu penso em tudo que vai ser entregue, né? Assim, não é um movimento fácil, porém é comum, né? E aqui na cidade de Arapiraca, que é onde acontecem os principais encontros, hoje já, graças a Deus, se ampliou um pouco. Eu já tive a oportunidade de participar de vários encontros, principalmente nas cidades do Sertão. O Sertão de Alagoas tem acolhido o Café Delas, né? Tem recebido a Diana Moura, né, com esse conteúdo de forma muito carinhosa. Tem também montado estruturas, né, para que a gente possa entregar um conteúdo e promover um encontro muito bacana, sempre com muita entrega de conteúdo, muito voltado para a questão do empoderamento e ativando gatilhos, né, na mulherada presente, para que elas percebam a importância de fazer parte do mercado de trabalho e ocupar espaços de poder, independentemente do segmento profissional também. Pois é, diante desse quadro, né, desse cenário que você acaba de expor, como é realizar um debate chamando a mulher para conscientização, no caso da violência, seja ela física ou psicológica, de denunciar, seja patrimonial, seja no sentido da libertação dela pelo empreendedorismo. E como é realizar essas palestras no interior do estado, onde o machismo ele se coloca de uma forma mais evidente, mais fortemente exercida? Eu confesso que uma estratégia muito bacana para tentar movimentar essa mulherada sem que ela entre em conflito ou tenha qualquer tipo de indisposição no ambiente doméstico, a estratégia da linha do empreendedorismo funciona muito legal, né? Porque quando a gente fala sobre posicionamento no mercado de trabalho, fala sobre entrega, né, conteúdos técnicos mesmo, né, para que as mulheres possam identificar suas aptidões profissionais, essa é uma chamada muito bacana e que atrai sem criar nenhum tipo de indisposição dessa mulher para qual contexto, né, qual contexto que ela está inserida. Então, a pauta do empreendedorismo, ela atrai muito mais automaticamente, uma vez também que as mulheres atualmente, principalmente, né, não é uma... mas principalmente tem se interessado muito mais, tem buscado muito mais, tem entendido a importância dela aprender, se construir, se posicionar. Né? Então, a pauta do empreendedorismo, ela atrai numa proporção muito maior quando se fala sobre uma pauta exclusivamente voltada para o contexto da violência, o que não significa dizer que eu não trabalhe essa pauta também. Então, assim, falar sobre empreendedorismo e falar sobre esses espaços de poder que mulheres podem ocupar, independentemente do segmento profissional, é falar sobre a importância delas se desvencilhar, por exemplo, de ambientes, de trabalhos, de contextos abusivos, tóxicos, que acabam paralisando e afetando a saúde mental dessas mulheres. Então, enquanto psicóloga,
né? Eu sempre trabalho também a pauta, né, de relações de gênero e saúde mental, e esses encontros têm essa pauta muito presente, né? Então, relações de gênero, saúde mental, né, as políticas de prevenção e combate à violência contra a mulher se faz presente, né, em todos os encontros, mesmo aqueles, e apesar de que a maioria deles, todos são estruturados, né, a partir da pauta do empreendedorismo, para que essas mulheres possam não só se interessarem, né, uma vez que elas percebem que a partir desse movimento elas vão estar ali absorvendo conteúdo que vai fazer com que elas cresçam nas suas mais diferentes áreas da sua vida, desde a comportamental e pessoal, emocional, até a profissional, possibilitando também capacitações para desenvolvimento de habilidades técnicas dessas mulheres. Pois é, pode-se entender na prática que empreendedorismo significa libertação para essas mulheres que procuram ajuda, uma luz, digamos assim, para nortear a vida quando ela reage, decide sair de uma postura apática diante dos problemas que elas enfrentam. É por aí? Sim, e é bem bacana você posicionar isso, sabe? Porque o Café Delas, ele foi criado a partir de uma vivência, né? Em que eu fazia parte de um serviço que lidava diretamente com mulheres que viviam em situação de extrema vulnerabilidade social, né? Atualmente, eu ainda faço parte do serviço público, eu trabalho numa pasta de Secretaria de Desenvolvimento Social de uma cidade vizinho aqui de Arapiraca, a cidade de Giraldo Ponciano, então eu ainda estou todos os dias, né, lidando com mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social e algumas delas numa situação de extrema miserabilidade também. Então, a falta do espaço do mercado de trabalho, a ausência de recursos, né, onde ela possa fazer parte de espaços que fomentem não só a discussão, que entreguem para ela conteúdos para que ela possa perceber que contexto é aquele que ela está, né? Porque muitas vezes a mulher ela está naquele contexto e ela nem sabe que o que ela está vivenciando é uma situação de violência, porque entendeu que só se caracteriza violência a agressão física. A gente sabe que a violência psicológica está aí já prevista no nosso Código Penal, ainda recentemente, inclusive, né? E está aí mostrando os danos, os prejuízos que essa violência psicológica pode causar numa mulher, fazendo com que ela não se perceba capaz. Então, fomentar esses espaços é mostrar para ela que a partir do fomento das discussões voltadas para o que seria a violência, para o que é a violência propriamente dita, para além daquela física que todo mundo naturalmente já reconhece como violência, é preciso também conteúdos, espaços, cursos, oficinas que venham trabalhar essas mulheres para que elas possam enxergar, sabe, luzes. É como se acendessem algumas luzes e ela percebesse que a partir do empreendedorismo, a partir do exercer qualquer profissão que seja, qualquer trabalho que seja, ela pode encontrar ali caminhos de libertação, para que ela saia de contextos, né, abusivos, para que ela não se submeta a trabalhos que não está ali reconhecendo o seu potencial, que não está respeitando o seu movimento feminino ali inserido naquele espaço. Então, as rodas do café, essas rodas, elas permitem que a gente promova esse tipo de discussão que passa por diferentes áreas, mas que traz, sim, esse movimento da independência financeira como uma libertação para que essa mulher possa, enfim, se posicionar, caminhar com as próprias pernas e não ser dependente de nenhuma pessoa e de nenhum homem, digamos assim, né, que venha limitar o seu potencial profissional e que venha definir também até onde ela pode ir ou responder por ela, tomar decisões por ela, uma vez que nós somos, né, capazes de tomar as nossas próprias decisões e somos responsáveis também pelas escolhas que nós fazemos. Isso mesmo. Bem, Diana, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e apenas 1 minuto. Já, já, a gente está de volta. Até. Joia. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a psicóloga clínica e social Diana Moura. Ela que é autora de um projeto, né, de um projeto social intitulado Café Delas, que tem mobilizado as mulheres em todo o estado através de rodas de conversa, enfim, de atividades, inclusive empreendedoras, que de fato fazem a diferença na vida das mulheres. Diana, o que dizer de algumas histórias, algumas ilustrações que você poderia fazer aqui de mulheres que mudaram completamente a sua realidade a partir de um curso, de uma palestra, de uma vivência, digamos, promovida pelo Café Delas? Então, quando você falou, eu imaginei que você fosse pedir para que eu buscasse espaços, referências femininas fora, né? E muitas histórias, assim, né, de mulheres que participaram, que entenderam a importância do networking, né, de se movimentar, sabe? Então, assim, de repente, eu achava que empreender fazia parte de uma realidade somente de mulheres que tiveram acesso ao ensino superior, ou que tivesse realmente uma grana em casa, um sócio, um investidor, enfim, ou uma outra pessoa, não necessariamente o sócio, mas enfim, uma outra pessoa que chegasse e investisse numa estrutura física, numa coisa grandiosa para que essa mulher pudesse empreender e se tornar, enfim, dona do seu próprio negócio e responsável por completo, né, pela sua vida. Então, a partir do momento que essas mulheres fazem parte, elas começam a perceber que o empreender vai desde a pequena, né? Vai desde o pequeno movimento até aquela empresa que está muito bem posicionada e que realmente oferta uma gama de serviços e de produtos muito maiores quando comparado a um nicho específico de uma pequena empreendedora que está na sua casa. Então, eu já tive a oportunidade, né, de trabalhar com mulheres que chegaram nos grupos do café e que não faziam nada, entre aspas, tá? Nada, entre aspas mesmo, porque as mulheres, elas fazem muita coisa todos os dias, independentemente de serem empreendedoras formalizadas ou não, mas chegaram lá e disseram, olha, eu vivo uma realidade tranquila, não necessariamente vivo no contexto de relacionamento abusivo, porque é importante enfatizar isso, o fato dela não estar empreendendo e não estar realizando uma atividade profissional fora de casa, não necessariamente significa dizer que ela vive um contexto de relacionamento abusivo, porque muitas vezes isso é um movimento de escolha da própria mulher e está tudo certo, né? Quando a gente fala sobre respeito à escolha da outra, a gente fala também sobre respeitar a escolha daquela mulher que optou por ser mãe por exclusividade, por ser esposa por exclusividade, né? E está tudo bem, desde que ela esteja feliz no papel dela. Né? Então, isso também é muito fomentado nas nossas discussões para que essas mulheres entendam que elas fazem parte desse movimento e elas trazem uma vivência de uma escolha diferente, talvez, da maioria, né? Quando, talvez não, certamente e com certeza diferente da maioria, uma vez que nós temos uma estrutura, né, de mercado de trabalho que fala sobre um desejo de inserção, sobre um movimento de libertação a partir da independência financeira. Então, é importante essas mulheres para que esse contexto, para que a gente possa validar de mulheres que não estão exercendo uma atividade remunerada fora, mas que também são felizes na sua escolha, que não vivem num contexto de violência e que também posicionam enquanto empoderamento, enquanto história de vida, né, a sua estrutura familiar, toda a sua entrega voltada para os seus afazeres domésticos e para a construção, e que se sentem muito felizes, que não tem nenhum prejuízo voltado para a sua saúde emocional, porque isso fala sobre escolha, né? Então, o espaço do café é justamente para validar essas escolhas e mostrar para essas mulheres o potencial que elas possuem, caso o desejo seja empreender. Então, eu tenho aqui, sim, nomes, né, de algumas empreendedoras de alguns segmentos, principalmente voltado para a pequena empreendedora que fez parte do movimento do café e fez, olha, eu sempre gostei, e por exemplo, um exemplo muito claro, um exemplo que me veio agora, né, a Iris Delma, por exemplo, ela tem um negócio voltado para o segmento de cortinas. Então, hoje ela trabalha fazendo cortinas, embelezando quartos, salas e escritórios, e ela entendeu que aquilo que ela tinha como hobby em casa poderia se tornar um trabalho. Ela tinha uma máquina de costura adequada, mas até então ela só trabalhava para ela, fazendo a cortina do quarto dos filhos, a cortina da sala da casa dela e mudando com uma certa frequência, uma vez que para ela era terapêutico. Né? Não é terapia, mas é terapêutico, e fazia bem para ela estar mudando cenários da casa dela, investindo em cores. E aí ela, participando de algumas rodas, ela fez, nunca encarei o meu hobby como um possível espaço, um nicho para ser posicionado no mercado de trabalho. E aí ela tem uma filha adolescente que é estudante de terapia ocupacional na UFCSal, em Maceió,
E aí, com habilidades tecnológicas, então, criou um Instagram, né, tirou fotos das cortinas feitas em casa, posicionaram várias vezes aquelas cortinas, né, e já postaram nas redes sociais e começou essa movimentação via WhatsApp, via Instagram, as amigas também compartilhando e referenciando ela como uma mulher, né, empreendedora no nicho de cortinas. E hoje ela está posicionada, né, é uma referência aqui em Arapiraca, aqui na região, trabalha para diversas pessoas e é super grata a esse movimento de entendimento, né? Porque o café não investiu financeiramente, o café possibilitou o entendimento de que ela pode trabalhar na própria casa sem necessariamente ter que trabalhar numa empresa ou ter que ingressar no ensino superior para, a partir dali, conquistar um espaço ou ter uma profissão para se posicionar como um profissional que está no mercado de trabalho batalhando por alguma coisa, né? Então, esse é um dos exemplos diante de vários outros que nós temos dentro do espaço do café também. Diana, nesse período da pandemia, como foi para o café e para mulheres em geral que passaram a ficar mais em casa, não é? E que tinham a necessidade de expandir o seu horizonte? O que foi pensado? Vocês estão voltando agora, como foi trabalhar nesse período? Por exemplo, a internet foi um aliado nesse processo de fazer lives, enfim. Como foi que vocês enfrentaram esses 2 anos de pandemia? Mais fortemente, né? Então, durante esses 2 anos de pandemia, logo no início dela, né, ainda foi posicionado, baixou aqui em Alagoas os decretos a partir de março de 2020, né, onde a gente se deparou aí com aquele período de total restrição, né, que não podíamos sair das nossas casas, o mercado, enfim, como um todo, muitas profissões todas limitadas ao espaço domiciliar e muitas empresas nem funcionando, né, porque tiveram que, durante o período, fechar as suas portas. Então, o Café Delas, durante esse período, houve uma paralisação. Não, nesse período, especificamente desses meses que a gente se deparou com total restrição, o café não realizou nenhum evento, nem presencial, nem online. Porém, né, assim que a gente entendeu que não seria possível voltar, por exemplo, com os nossos eventos presenciais, com as nossas rodas de conversa, que até então os nossos encontros eles eram restritos a um processo de rodas reflexivas, onde aconteciam debates, entrega de conteúdos com estruturas de eventos muito menores, quando comparado aos eventos que o Café Delas realiza hoje. Então, posteriormente, foi feito sim uma sequência de lives. Eu acho que eu fui uma das pessoas, né, que mais realizei lives. Eu acredito que eu fiz mais de 100. Né? Não eu promovendo sozinha, mas assim, em parceria com diversas pessoas, profissionais de diversas áreas. Então, live com psiquiatra, com advogado, com profissionais que estavam à frente de algumas pastas, inclusive, que estavam desenvolvendo o trabalho social numa proposta home office online ou presencial, com empresários, enfim, profissionais de diversos segmentos para que a gente pudesse estar entregando o máximo de conteúdo possível, né? E assim, não só estar orientando, como atualizando essa mulherada que acompanhava, né? Eu até fiz um programa que levou o nome de Ninguém Segura, Uma Mulher Segura, né? Onde eu convidei várias mulheres todos os dias, a partir de 5 horas da tarde, para tomar um café comigo. E ali a gente promovia várias discussões, então empreendedorismo, movimento feminista, Lei Maria da Penha, saúde mental, relações de gênero. Tive a oportunidade também de fazer lives com profissionais de outros estados, como a Valesca Zanello, que é uma psicóloga e pesquisadora da UNB em Brasília, que é referência nacional nos estudos de gênero e saúde mental. Então, junto com ela, com o Manuel Pinto, que é de Maceió, que tem um projeto também voltado para o combate ao machismo, que discute masculino e paternidade. Renata Sarmento, que é uma alagoana, atriz, roteirista, que mora atualmente nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de fazer uma live com Dani Suzuki também, que é atriz, posicionada na Rede Globo, que desenvolve um projeto voltado pesquisas, voltar a estudos neuropsicológicos, neurocognitivos com crianças, né, que moram na África, né, e que vieram para o Brasil também, que moram nas comunidades periféricas, principalmente ali na região dos estados do Rio de Janeiro, desculpa. Então, assim, Ricardinho Santa Rita, aí de Maceió, foram várias pessoas, sabe? Várias pessoas, aqui em Arapiraca também, e de diversos segmentos, candidatas à prefeitura, aqui, mulheres no segmento político, né? Eu tive a oportunidade de fazer também com a Giovânia Barros, que foi candidata a prefeita da cidade aqui de Arapiraca, Alagoas. Enfim, diversas mulheres, homens também, psiquiatras,
médicos de outras áreas, foram muitas, né? Então, assim, o ano 2020 e 2021 foi muito online, muita entrega de conteúdo. Pois é. Mesmo. Interessante é você destacou aí nessa programação, né, através dessas realizações, o nome de 2 homens, se não me engano, que estiveram engajados também, fazendo palestras, né? É importante que mais homens defendam essa causa das mulheres, porque legitimam, de fato, que violência, sob qualquer forma, está fora de contexto, né? Do contexto do humano, né? Isso é muito importante. O que percebe-se que os homens estão também na defesa dessas bandeiras, Diana? Há um crescimento? Então, se percebe sim, graças a Deus hoje a gente tem uma movimentação masculina muito presente, inclusive hoje o espaço que foi aberto, né, foi intermediado, inclusive, por uma solicitação de um homem que entende, que tem um posicionamento político e entende a importância da gente estar fomentando esses espaços. Então, assim, tem muito amigo, tem muito parceiro, tem muito cara bacana fazendo parte de todo o movimento de estrutura, sabe? Dos eventos do café, sejam eventos posicionados de forma online, sejam espaços de entrevista que se abrem. Então, assim, tem uma turma fazendo parte e, para além do que o Café Delas entrega, existe muito homem realizando também atividades. O Manuel Pinto é um exemplo, né? Ele é responsável pelo Instituto Ser Cabra Macho, ele promove rodas masculinas, faz parte de rodas masculinas nacionais também, onde eu também já tive a oportunidade de fazer parte dessas rodas, né? Fomentando essas discussões de desconstrução do machismo, de combate ao patriarcado, de combate a todos os tipos de violência, uma vez que quando a gente vai analisar os números, né, percentualmente falando, essas violências nas suas mais diferentes formas, elas são promovidas, na maioria, quase que em 100%, tá, promovidas por homens. Então é necessário trazer sim os homens para o debate, porque quando a gente fala em violência psicológica, por exemplo, muitos homens praticam essa violência psicológica porque eles fazem parte de uma cultura machista, de uma cultura, de um país machista, sexista, patriarcal, e que, assim, que é muito naturalizado uma comunicação violenta nos seus mais diversos contextos, desde um relacionamento dentro da sua casa, como no contexto de trabalho, numa roda de conversa entre amigos. Então, assim, é preciso sim trazer esses homens para o debate. Tem muito homem participando, mas ainda é um espaço que precisa ser muito ampliado. E mais importante ainda, nesse contexto, é que as mulheres que muitas vezes assumem uma concepção machista, pasme, mas existe, né, sejam cada vez menores nesse processo, né? Por muitas vezes não entender, achar que é normal o procedimento do companheiro de forma violenta, sobretudo na forma psicológica. Sim, inclusive um dos maiores desafios, enquanto psicóloga, principalmente, não só como empreendedora social à frente do café, mas principalmente como psicóloga, é mostrar para essas mulheres o quanto o machismo, o quanto o patriarcado, o quanto essa comunicação violenta, naturalizada, ela causa danos, sérios prejuízos voltados para o emocional. Então, tem muita gente na rede social, por exemplo, muitos profissionais, inclusive não psicólogos, trabalhando, falando sobre autoestima, enfim, trabalhando pautas que não trata a violência psicológica como uma comunicação violenta presente no ambiente doméstico e foca na autoestima, foca no autocuidado, foca numa série de questões que invalida a existência de uma comunicação violenta presente na casa dela, por exemplo, que tem sido o gatilho, a causa principal, né, para um movimento em que ela se percebe com baixa estima, humor deprimido e uma série de alterações comportamentais e emocionais que estão diretamente ligadas a um contexto de violência psicológica presente e que ela não percebeu porque é naturalizado, porque é daquela forma, aprendeu daquela forma, e que ela também muitas vezes pratica essa comunicação, inicialmente, às vezes, como mecanismo de proteção e de defesa, outras vezes porque, de fato, faz parte do tipo de comunicação que ela aprendeu, pela referência doméstica que ela tem, pela base, pelo contexto, pela estrutura sociocultural que essa mulher está inserida. Então, assim, desconstruir esse olhar e fazer essa mulher perceber que não é natural agredir com palavras é um grande desafio, justamente para que ela possa perceber o momento em que ela está sendo agredida e para que ela possa, a partir dali, construir diálogos, né, funcionais,
mostrando para aquela outra pessoa que existe um limite, tá? Que aquela não é a forma adequada de comunicar, porque aquela comunicação está afetando diretamente o olhar, o modo como essa mulher se percebe. E tem trazido prejuízos voltados para a saúde mental, então é um grande desafio, sim. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. É rapidinho, também 1 minuto. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Diana Moura, que é psicóloga clínica e empreendedora social. E também trabalha no contexto da psicologia essa questão social. Diana, nós falamos, na verdade, no bloco anterior, sobre a questão da normalização, entre aspas, da violência contra as mulheres. Isso, as políticas machistas também. As práticas machistas, que não são identificadas na família como algo nocivo, e sim como algo normal dentro da cultura machista que se tem ainda no Brasil. Como a estrutura familiar pode, sim, intervir nesse processo? O que você entende dessa situação? Porque as crianças crescem nesse universo e vão reproduzir no futuro, com seus relacionamentos, as mesmas práticas verificadas em casa. Então, a família como um todo, não só a mulher que sofre esse tipo de opressão, pai, mãe, família, irmãos, todos têm uma responsabilidade de libertar essa mulher e, ao mesmo tempo, cortar, esse processo de violência que só traz muito sofrimento para toda a família. Então, foi muito importante, sabe, você falar sobre isso, porque um dos eixos, por exemplo, dentro do Café Delas, é promover espaços, e aí a gente precisa muito da parceria, principalmente do poder público e da iniciativa privada, para que a gente possa, nos espaços educacionais, promover algumas rodas de conversa que conscientize esses jovens sobre essa prática de violência que é naturalizada e que muitas vezes acontece na casa dele e que ele não entende, obviamente, como violência. A gente está falando de crianças e adolescentes que estão em processo de formação de personalidade, de aprendizagem, maturação emocional, construção de posicionamentos, valores, de crenças, posicionamentos na sociedade. Então, é preciso se utilizar dos espaços educacionais para que essas rodas de conversas aconteçam, para que a gente possa, enfim, entregar o conteúdo, obviamente respeitando faixa etária, obviamente estruturando uma linguagem adequada, né, para estar entregando um conteúdo que não antecipe fases. Então, assim, por isso que isso precisa também ser feito com responsabilidade, com profissionais especializados que entendem e que sabem exatamente, né, qual o processo cognitivo e emocional que aquelas crianças e adolescentes estão passando, qual que é a etapa do seu processo de formação de personalidade e aprendizagem, para que não acabe entregando um conteúdo que não respeita a faixa etária e a realidade deles. Isso levando em consideração classe social também,
né? Porque quando a gente pensa no conteúdo de entrega, a gente precisa saber e lembrar de onde esses adolescentes vêm, de onde essas crianças estão vindo, até para compreender um pouco da realidade socioeconômica de cada um deles. Nas minhas discussões eu sempre falo quanto classe vem antes de gênero também, né? E a gente precisa levar isso em consideração, porque às vezes você entrega um conteúdo que não tem nada a ver com a realidade. Então não gera interação, não gera conexão, não provoca reflexão, porque a pessoa simplesmente sente que não pertence àquela realidade que está sendo apresentada. Então fazer um estudo, né, do contexto onde você vai estar ministrando o conteúdo, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente, de uma vez por todas, entender que os espaços educacionais, eles estão ali para que a gente possa formar, sim, a gente está formando pessoas, seres humanos. Os jovens de amanhã, o ideal é que eles não se tornem os agressores e nem elas as vítimas de violência. É que eles se tornem promotores de combate a todas as formas de opressão e tipos de violência, não só contra a mulher, mas também contra os jovens. A gente precisa garantir, né, a existência, uma vida segura, qualidade de vida voltada para as nossas crianças, para que elas também tenham qualidade e segurança de vida no seu processo de formação, até para que não se tornem adultos sequelados lá na frente e queiram responsabilizar, né, a sociedade, pessoas, descontar. Isso é um movimento inconsciente, quase que automático. E você reproduz aquilo que você aprendeu. Então, fomentar esses espaços, capacitar profissionais, né? Então, um dos eixos do café é entregar a proposta de capacitação também voltada para esses profissionais que estão na ponta. No quadro anterior, eu falei sobre o quanto tem muita gente por aí falando sobre autoestima, sobre esse posicionamento da mulher, ignorando o contexto que essa mulher vem, que muitas vezes é a causa do não empreender, que muitas vezes é a causa do não movimentar-se, do não se perceber. Então, você tem a oportunidade de trabalhar com médicos e enfermeiros, psicólogos também, e profissionais de outras áreas que estão na unidade básica de saúde, por exemplo, e eles estão enxergando sintoma, exerce um trabalho totalmente voltado para o diagnóstico e medicamentoso e não tem trabalhado no contexto sociocultural que essa mulher traz, o ambiente doméstico dela e a situação de violência é negligenciada, né? Então não tem se aberto espaço, e muitas vezes não é porque o profissional não quer, ele também precisa dessa instrução para que ele possa reconhecer esses ambientes, para que ele possa referenciar redes e profissionais que possam dar uma atenção muito mais enfática, muito mais intensa para aquela mulher que apresenta uma realidade de violência doméstica que tem afetado inclusive as crianças dessa mulher e o processo de formação dessa família como um todo, dessa estrutura como um todo. Uhum. Então, eu não consigo entrar na casa das pessoas. Uhum. E consigo, ao mesmo tempo, a partir desse trabalho que é feito. Políticas públicas, você acaba de falar, né, de uma forma indireta ou não, mas está sendo colocada. Políticas públicas e representação também política, né, das mulheres, a defesa das suas bandeiras. A Assembleia Legislativa de Alagoas tem hoje a maior bancada, né, feminina já construída numa legislatura. E isso é motivo de, digamos assim, de louvor, né, pelas mulheres, sejam elas as próprias parlamentares ou as mulheres que estão representadas, né, por elas, a grande maioria das mulheres alagoanas. Então eu pergunto, esse momento eleitoral é importante do ponto de vista de incentivar as mulheres a participarem efetivamente da política, porque é no parlamento onde se decide, né, tudo, inclusive as questões relacionadas às mulheres. Total. Esse é um ano em que, na realidade, sempre é uma pauta extremamente importante, mas nós estamos num ano, né, em que a gente vai ter eleição, então a gente precisa sim, né, tá ali tendo mulheres referenciando a gente, não só na bancada, na Assembleia, mas a gente tem que pensar também na bancada federal. A gente precisa pensar em mulheres ocupando espaços de poderes muito maiores do que os espaços que naturalmente já se ocupa e que vem sendo conquistado, né? Então, enfatizar a importância da presença da mulher na política é extremamente importante, porque essa mulher conhece uma realidade de outra mulher, independentemente da sua classe. Então, quando uma mulher fala, por exemplo, sobre as dificuldades que ela enfrenta no ciclo menstrual, né, outra mulher vai automaticamente entender que é completamente distante do entendimento que um homem faz. Ele não vivencia, né? Ele não sabe quais as alterações, quais os constrangimentos, inclusive. A gente sabe que o fator menstruação, quando analisado numa classe social, em uma determinada classe social, é inclusive justificativa para a evasão escolar,
né, e que pautado no constrangimento, na exposição, em que muitas meninas elas acabam se deparando justamente pela ausência do recurso da compra. Então, aqui em Alagoas a gente já tem alguns projetos encabeçados, inclusive, por deputada, né? Pode falar. Sobre a divulgação do trabalho do Café Delas, né? Eu sei que as rádios comunitárias no interior cumprem um papel relevante nesse sentido. A comunicação, como vocês entendem ser a comunicação uma aliada nesse processo de divulgação de um trabalho voltado para o empreendedorismo das mulheres, para, digamos assim, a libertação das mulheres, enfim? Quando eu penso na comunicação especificamente do que o café está entregando, eu busco, primeiro, todas as mulheres que fazem parte dos movimentos, né? Então, assim, nada melhor do que o trabalho falar por si, através das vozes das mulheres que se fizeram presentes nos eventos. Então, assim, essas mulheres, elas propagam por aí a experiência, o aprendizado adquirido, né, após participação em um dos eventos, em alguma roda, em alguma live, um movimento que foi ofertado pelo Café Delas, ou que Diana Moura, enquanto psicóloga, tenho muitas pacientes também, o meu nicho prioritário de atendimento clínico, enquanto psicóloga, são mulheres, trabalho com famílias, trabalho com adolescentes também, mas principalmente mulheres e famílias. Então, assim, essas pessoas, elas propagam muito por aí, né, como que é receber esse atendimento individualizado, como que é fazer parte desses eventos, as rádios, as redes sociais, não só Diana Moura e Café Delas, mas dos parceiros. Tem muitas empresas, amigos e amigas inseridos na política também, que hoje estão à frente também de alguns cargos de confiança, de outros municípios. Recentemente, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer parte de uma sessão da Câmara Municipal de uma cidade do sertão, Olho d'Água das Flores. Tive a honra e o prazer de ser homenageada pela Câmara por conta justamente do trabalho feito à frente do café, que levanta a bandeira da mulher, né, que defende a importância da existência das nossas vidas nos seus mais diversos contextos. Então, assim, essa informação que é propagada por aí, as pessoas, os serviços, os diversos segmentos posicionados nas redes sociais, para além das redes sociais do Café Delas e da Diana Moura, isso tem ajudado muito na construção e posicionamento do projeto, que eu já aproveito aqui, né, para informar também que está no processo de transição, está se tornando um instituto, né, um instituto que vai capacitar, para além de acolher e orientar essas mulheres, que com fé em Deus lá na frente a gente vai estar numa estrutura muito maior para também, para além de entregar conteúdo, a gente também poder ofertar um acompanhamento psicológico que vai estar sendo feito não só pela Diana, como também por outras profissionais da psicologia. Hoje também uma coisa que eu queria enfatizar aqui é que dentro do café eu conto com uma rede de apoio de mulheres das mais diferentes segmentos que são parceiras e que estão sempre presentes nos eventos do Café Delas. Então, advogadas, mulheres inseridas no universo do marketing, sabe, do digital, enfim, de diversas áreas, e que vem e que tem também posicionado conteúdos dentro do café ao meu lado para que a gente possa estar entregando orientações mais específicas, né, que direcionam alguns serviços e posicionamento profissionais dessas mulheres que entenderam a importância de fazer parte dos espaços que estão sendo ampliados e fomentados a partir das discussões e de tudo que é entregue pelo Café Delas, e por mim também, a depender do contexto e da situação em que a gente se encontra. Bem, eu lamento informar, mas chegamos ao final da nossa entrevista. A princípio, imagina-se que vai faltar tempo, né? Mas vai sobrar tempo, mas na verdade falta tempo. Teríamos aí uma pauta enorme para falar. Mas aqui eu agradeço a sua participação, Diana Moura, e parabéns pelo trabalho. Parabéns não só a você, mas aos seus parceiros e parceiras, né, nesse projeto. E algumas considerações reservo agora para você nesse segundo final do nosso programa. Joia, eu que agradeço pelo espaço, né? Então, assim, você falou sobre a comunicação dentro do café. Então, quando se abre um espaço como esse para que a gente possa posicionar não só o nosso trabalho, mas também estar entregando conteúdo, o Café Delas é feito a muitas mãos, né? Tem muita gente me ajudando na estruturação de tudo que é entregue a partir do... Então, eu deixo aqui um agradecimento muito especial ao espaço que foi aberto, né? Aos parceiros, aos amigos, aos colaboradores
apoiadores do café. Aproveito para convidar todo mundo para seguir a página do Café na rede social, para ficar por dentro dos eventos. Final do mês agora, dia 30, tem Arara, dia 31, eu vou lá para o Alto Sertão, vou estar lá em Delmiro Gouveia, também ali na região Piranhas, Olho d'Água do Casado, trabalhando com as mulheres do sertão. Na semana seguinte, vou estar em Maceió. Então, assim, a gente tem conseguido rodar o estado, né? Muitos municípios têm entendido a importância e levado a gente para lá. Só um parênteses, vocês têm Instagram, Facebook, pode citar? Sim, Rapidinho. tem o Instagram, né? Tem o Instagram do Café Delas, tá? @Café Delas com 2 A's no final. E o meu Instagram também, Diana Moura, né? Que lá onde eu posiciono todos os trabalhos, a agenda. Tem o Twitter também, que é o meu pessoal, o Diana Moura. E como o café está nessa fase de transição para instituto, a gente também está trabalhando na construção do seu site e na página do Facebook para que a gente possa estar compartilhando muito mais tudo que vem acontecendo. Perfeito. Muito obrigada, Diana, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, até a próxima. Tchau. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.